és Deus triuno, excelso, Criador. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamente a terra, sempre e assim ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso, Criador. Olá, amigos de estudos bíblicos. Graças a Deus, pudemos ter uma semana de estudos individuais na Bíblia e hoje nós estamos juntos aqui na Escola Dominical Online. Seja bem-vindo, você que chega hoje e você também que está a tempos. E eu quero convidá-los hoje a abrirem apenas um versículo de um livro do Novo Testamento, que é o primeiro livro, Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 8. E nós vamos estudar hoje como está o seu coração. Como está o seu coração? Bíblia aberta. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 5, o versículo 8. Mateus, capítulo 5, o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção do estudo de hoje. Oremos. Senhor, como é bom nós podermos ler a Tua Palavra todos os dias. E todos os dias o Senhor falar conosco através dela. E agora nós estamos juntos aqui como Escola Dominical Online. Vem falar do mesmo modo a nós, me usa como instrumento, que haja alimento espiritual para nós, a fim de crescermos na Tua graça, no Teu poder. E agradecemos por esse momento, por essa hora, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como está o seu coração? Quando nós lemos o grande William Shakespeare, o maior dramaturgo inglês, e a definição dele em relação a como está o seu coração, ele colocava sempre assim: um coração leve vive muito. Quando perguntamos também para o nosso grande poeta brasileiro, Tom Jobim, um daqueles que levou para o mundo a bossa nova, então o Tom Jobim dizia, na própria letra da sua música: são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Também, ao lermos a visão de Billy Graham, o grande televangelista americano, ele dizia: não é a postura do corpo,
mas a atitude do coração que conta quando oramos. A Bíblia já nos faz refletir mais ainda, né, sobre o nosso coração. E ainda, o John Piper, um dos grandes teólogos norte-americanos, ele coloca para nós: Senhor, até faz uma prece, Senhor, pega no meu coração e tranca-o com uma corrente e supercola, para que eu não salte fora nos meus momentos de fraqueza. Tu é a minha única esperança. Essa é a visão de John Piper em relação ao coração. E agora, quando nós lemos o texto de hoje, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, nós começamos a perceber qual é a visão de Deus em relação ao nosso coração. E o coração, na verdade, é a essência da nossa vida com Deus. E os únicos que têm consciência de um coração puro são aqueles que se reconhecem pecadores. E aí, quando a gente lê essa definição, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, nós temos nesse texto, é Jesus, quando faz o Sermão do Monte, inicia o Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, que é feliz o homem, e aí tem algumas palavras-chave nesse texto que a gente vai refletir hoje no estudo da Escola Dominical Online. Coração, pureza e verão a Deus. São as palavras-chave do texto. Por isso, a primeira pergunta é: como está o seu coração? É esta: onde a pureza deve ser cultivada? Não é? Onde a pureza deve ser cultivada? É claro, no coração. Como está o seu coração? O seu coração tem pureza, como diz o Jesus Cristo das bem-aventuranças? E nós vamos descobrindo que, biblicamente, a visão do coração, o que é? Pela Bíblia, nós sabemos que é o centro da nossa personalidade. É a nossa mente, é a nossa emoção, é a nossa vontade. Aí é o coração do homem. E ali reside nele essas três coisas que decidem a sua vida. E é claro que a pureza do coração humano, ela deve penetrar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, desejos e vontade. Então aí está a sede de tudo e nos dá a postura de como está o nosso coração. Por isso, o coração é um dos maiores problemas do ser humano. Vamos dizer, é a fonte de todas as nossas dificuldades. É o centro nervoso, é o que está dentro de nós, do mais profundo. E, biblicamente, Mateus capítulo 15, 19, reflete muito bem como é o nosso coração. Porque do coração procedem. E nós começamos a perceber que o problema não está no meio ambiente. Não é o meio ambiente que faz o homem. Ele contribui para muitas situações. Mas aí, biblicamente, descobrimos que é o coração, é o que está por dentro de nós. E a Bíblia coloca que nós nascemos em estado de pecado e miséria. Então, dentro do coração do homem, sem Deus, ele é terrível. E é esse coração que produz no meio ambiente o que a gente vivencia. E aí, Mateus capítulo 15, versículo 19, traz para nós: porque do coração procedem os maus pensamentos, e Deus está a observar as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. Então é de dentro de nós que está isso e jorra, brota de cada ser humano, do seu coração, 8 bilhões do planeta, que brota tudo isso que a gente vivencia em nível mundial, em nível nacional. Mas, como o mal não está no meio ambiente, quem provoca a maldade no meio ambiente é o homem. Mas o mal está dentro do coração humano. Não sou eu que estou a falar isso. Se eu olhar para a filosofia, você pode ver os grandes filósofos, eles colocam que o mal está fora da sociedade. O homem tem um coração
bom e biblicamente é totalmente o contrário. E aí nós observamos em Jeremias capítulo 17, o versículo 9. O coração é mais enganoso de qualquer outra coisa. E olha o que Jeremias, o profeta, coloca. E sua doença é incurável. Nós nascemos com esse coração corrupto. Nós já percebemos isso nos nossos filhos. Pequenos já, o egocentrismo neles, o querer para si. A maldade presente já desde pequenos nos nossos corações dos nossos filhos. Observe as brincadeiras que fazem. Quem é capaz de compreendê-lo? O homem não consegue compreender o que está dentro dele. Então, esse mal está dentro do homem, que provoca toda essa revolução que vivemos nos dias atuais. Agora, o homem, então, deve guardá-lo do pecado. E eu achei tão interessante a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, abordando de uma maneira interessante essa visão. E ele compara a Joquebede, mãe de Moisés. Nós todos conhecemos a história de Moisés. Quando ele nasceu, havia uma perseguição contra os meninos judeus. Havia um genocídio ali feito por Faraó para matar todos os meninos. O infanticídio, vamos dizer assim, para matar todos os meninos da época. E Moisés nasceu ali. Então a sua mãe concebeu Moisés e escondeu Moisés por um bom tempo. E o que ela fez? Ela resolveu colocá-lo num cestinho e lançá-lo no Nilo. E muitas vezes nós escondemos os nossos pecados, guardamos conosco os nossos pecados. Eu nunca tinha pensado nessa visão e Hernandes me fez pensar nisso. Nós guardamos o nosso coração. E o que ela faz? Ela, é claro, ela coloca a criança no Nilo, Moisés, mas ela fica observando de olho. Mandou que a própria irmã de Moisés, Miriam, ficasse observando. E às vezes nós fazemos isso, nós confessamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, e nós continuamos a olhar os nossos pecados, a ter vontade de tê-los, como aconteceu com a mulher de Ló. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, não era para olhar para trás. E ela olhou para trás, porque ela estava fascinada por aquela vida contrária a Deus ali em Sodoma e Gomorra, e virou uma estátua de sal. E às vezes nós fazemos isso, né? Nós deixamos de praticar e ficamos olhando com saudades. E o que aconteceu com a Joquebede, mãe de Moisés, em relação ao seu filho. Mas veja bem, e o buscava avidamente para alimentá-lo. Até que aconteceu que a filha de Faraó encontrou o bebê, e o bebê foi adotado pela filha de Faraó, mas a irmã convenceu a filha de Faraó a deixar com uma mãe judia até que ele tivesse uma idade propícia para ir morar com a filha de Faraó. Então, as pessoas são assim, né? Elas buscam o pecado, elas se deixam levar. Ainda não estão totalmente com o coração voltado para Deus. E o pecado faz isso. O pecado nos distancia de Deus. Por isso, a pureza realmente é algo que nós temos que ter no nosso coração, né? Então essa pureza tem que ser cultivada no nosso coração, plenamente. E por quê? Quando nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 16, 7, nós observamos Samuel, né, o profeta, indo à casa do pai de Davi, né, e lá para escolher um novo rei para Israel, porque Saul havia perdido o reinado, né, Deus o abominou. E Deus fala, Samuel fala ali, né, nesse texto bíblico, é registrado para nós, o profeta Samuel registra: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E isso é primordial, né? O nosso coração, nós devemos cultivar a pureza, porque Deus está vendo o coração. Nós estamos numa sociedade em que a aparência é tudo, mas Deus não está interessado na aparência, Ele está interessado no nosso coração. E que o nosso coração seja puro, que o nosso coração seja limpo, porque Deus está vendo as nossas entranhas. Os homens não estão vendo o que está dentro de nós, mas Deus está vendo e Ele sabe. E Ele não se agrada de coração impuro. Mateus capítulo 23, versículo
25 traz para nós: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Os fariseus, escribas, na época de Jesus, eram vistos como grandes religiosos. Praticavam a religião assim, exacerbadamente, mas o seu coração estava sujo diante de Deus, imundo. Como acontece hoje, muitas pessoas proclamam-se religiosas na aparência, nos seus cultos, mas o seu coração como são os fariseus. Preocupado em limpar o copo, mas não limpar o seu coração. E ainda o versículo 27 de Mateus, capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque o próprio Jesus chamando os religiosos da sua época de hipócritas. E hoje a mesma coisa, o próprio Deus vê a nossa hipocrisia, mantendo uma religiosidade de aparência, né, nos nossos cultos. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Vocês parecem sepulcros caiados, que fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Isso é terrível. O homem aparenta uma religiosidade, mas dentro dele está sujo e imundo, e Deus está vendo isso. E o mais interessante para Deus não é só as nossas atitudes, mas é o nosso coração que reflete a atitude agradável a Deus, não a atitude de aparência. E observemos que os fariseus eram ótimos para isso. E Jesus os condenou, porque eles estavam preocupados com a sua aparência externa de religiosidade. E o que Deus se interessa é o nosso coração. Mateus capítulo 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não entra nos céus pela aparência. Deus não está interessado na aparência de uma religiosidade, Ele está interessado no nosso coração. Coração limpo, puro de coração. E é o que Ele alerta aí a nós no texto que nós acabamos de ler. E o coração, na verdade, é a morada de Deus. No nosso coração Deus habita. Ele vive, é o paraíso dele. E é onde Ele se deleita em habitar. Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos pecados, e o Espírito Santo passa a morar em nós, é o selo, é o penhor. E aí Deus está habitando em nós um coração puro, limpo, reto. E Isaías capítulo 57, versículo 15, traz a nós: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Para nós saber que Deus habita em nós. E Deus só habita num coração puro, num coração reto. Efésios, ainda no Novo Testamento, reforça essa grande verdade. A pureza que é cultivada dentro de nós, porque Deus habita dentro de nós, no nosso coração. Efésios 3,17 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, sendo enraizados e fundados em amor. É isso que brota de nós, porque o Senhor habita em nós, o nosso coração está cheio do amor de Deus e, por consequência, do nosso amor ao próximo. E a gente percebe aí os sinais de um coração que é puro. E ele serve a Deus integralmente. Ele não é pela metade. Ele não é dividido, né? E é sincero. Deus se agrada de pessoas sinceras. 1 Samuel 1,13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ela estava ali, Ana, a mãe do profeta Samuel, orando por um filho. E ela orava com o coração, com a sinceridade, com a integridade de coração, porque Deus se agrada, não de uma oração somente aparente, mas uma oração de coração, sincero e íntegro. E é claro que aquele que cultiva a pureza no coração, os lábios cantam e expressam sua adoração ao Senhor. Flui naturalmente o nosso louvor. Não é nada forçado, nada obrigado. Flui, a gente acorda louvando a Deus.
almoça louvando a Deus, vive o dia todo em louvor, descansa, nas madrugadas a gente acorda com os hinos, com os cânticos em louvor a Deus, pela presença real, viva do Espírito Santo em nós. Efésios 5,19 traz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, de coração ao Senhor. Mas veja bem, como está o seu coração? Primeira verdade, tem a pureza, ele é coração puro, ele está sendo cultivado, ele está desenvolvendo cada vez mais a limpeza total. É o que nós chamamos biblicamente santificação. É o processo que Deus vai limpando, lavando. Nós vamos lendo a Bíblia, mais a Bíblia vai nos limpando. Nós vamos orando, nós somos íntimos de Deus, mais a limpeza vai sendo feita e mais vamos sendo purificados pelo Senhor. Agora vejam bem, em segundo lugar, o que significa a pureza no coração? Então nós descobrimos que onde a pureza deve ser cultivada? No nosso coração. E agora, o que significa essa pureza de coração? Por isso a pergunta é como está o seu coração? O sentido bíblico, a pureza, vem, é claro, nós sabemos muito bem, o Novo Testamento, escrito em grego. E a palavra grega para a pureza é cásaros. Cásaros. Essa palavrinha que Jesus Cristo usou para falar aí no Sermão do Monte. E a gente, biblicamente, o uso dessa palavra no Novo Testamento, ela designa várias coisas. Roupa suja que foi lavada, nós éramos sujos e o nosso coração foi lavado. O trigo que tinha sido separado da sua palha para falar da eliminação, tirado, pureza completa no trigo. E os soldados que estavam no meio do exército eram medrosos e temerosos, eles eram retirados. O vinho e o leite que tinham mistura neles, que eram adicionados água neles, não existia, era limpo. E ouro, tirava toda a escória do ouro, ouro puro, não é? Então foi a mesma coisa que Deus fez conosco, mas nesse sentido bíblico aí que nós vemos hoje, a palavra cásaros é limpos, sem hipocrisia nenhuma. Nós temos que tomar muito cuidado porque nós somos hipócritas. Nós, para fugirmos de certas situações, nós mentimos, nós enganamos, nós dissimulamos certas situações. Nós temos que tomar cuidado porque o nosso coração é limpo, ele não tem mais isso presente. E outra coisa, é uma devoção total a Deus não dividida. Nós não servimos a dois senhores. Nós servimos ao único Senhor que é Jesus Cristo. E o Salmo 86, 11, traz para nós essa verdade. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. E aí, isso é a pureza de coração. O nosso segundo ponto, como está o seu coração? Veja bem, ele está limpo. Ele está uma devoção total. Ele é o Senhor, é o dono da sua vida. Ele é o mais importante. A Ele toda a honra, toda a glória. Não é? Aí aprendemos o seu significado. E ele não está dividido e contaminado. Nós temos que tomar cuidado porque as coisas do presente que vivemos hoje podem nos contaminar. Hebreus capítulo 12, 14 ensina: esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O nosso coração vai ver a Deus. Nós vamos estar na presença de Deus. E Deus abomina, porque a pureza primitiva é a pureza de Deus. Ele é puro. Não nos contamina com nada. Mas a pureza criada foi quando Deus criou o homem e os anjos. Deus os fez santos e felizes. Mas os anjos que caíram e o próprio homem perdeu essa pureza. Então agora realmente o homem a adquire novamente através de Jesus Cristo, que é ele que pode dar essa pureza através da presença do Espírito Santo em nós. E as razões para a gente ter esse coração puro, né? Quando a gente entende o que significa a pureza de coração. Primeiro, uma ordem de Deus. A colocação aí do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, 16, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo.
Aí é uma santidade que nós, dentre uma delas, que é a santidade prática. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita a praticar, a viver em santidade. Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas atitudes. Todo o nosso viver, ele está regido por um coração puro. E a ordem de Deus é essa: sede santos. Ou seja, tenha uma vida separada para Deus. Santo aí no sentido de a santidade é vida separada para Deus. E nós somos todos santos porque nós separamos a nossa vida, somos separados para viver uma vida agradável ao nosso Deus. E o propósito de sermos santos, como aí colocado para nós, não é? Essa pureza de coração nós fomos escolhidos por Deus. Isso alegra o nosso coração e também a nossa responsabilidade diante de Deus. Olha o que coloca para nós Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Então, para sermos santos, para termos o coração puro, para sermos íntegros, para vivermos com Deus, para sermos íntimos de Deus. E observemos que essa pureza é para o objetivo da redenção. Né? Cristo veio, pagou por todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, derramou o seu sangue, cumpriu o sacrifício na cruz do Calvário para garantir a nós a redenção eterna, o perdão eterno. Né? E Tito, capítulo 2, 14, nos ensina para nós tivéssemos essa purificação, esse coração puro para habitar com o Senhor. E ele já habita em nós, através do Espírito Santo. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Então veio para limpar o coração, para lavar o coração, para tirar toda a corrupção do nosso coração, para que a gente tenha integridade e dedicado à prática de boas obras. Então foi para isso que o Senhor Jesus veio, para limpar, transformar o coração. E é isso que hoje Ele está fazendo com a humanidade, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a morar neles e eles passam a gozar desse coração puro, purificado, santificado pela presença de Deus nele, através do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através do Espírito Santo especificamente. Agora, por que a gente deve ter um coração puro? Em primeiro lugar, por amor a nós mesmos. Tito 1,15 traz para nós. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, veja bem, por amor a nós mesmos, né? Para os puros, tudo é puro. E o nosso olhar para as pessoas hoje é olhar, porque nós temos a mente de Cristo. Então, o nosso olhar é olhar de Cristo para as pessoas, com pureza, em todos os nossos atos. As pessoas podem ser impuras em relação a nós, podem até pensar em mal de nós, coisas desse nível, mas o nosso coração está puro e o mais importante é como Deus nos vê, não como o homem nos vê. O homem é passageiro, Deus é eterno e nós vamos estar com Ele para sempre na Sua presença. Mas vejam bem também, e sem esse coração puro, tudo o que faz está contaminado. E é tão bom saber que com o coração puro nós fazemos tudo, realizamos todas as nossas atividades, vivemos a nossa vida como cristãos, como profissionais e sempre abençoados por Deus. Agora, quem não tem esse coração puro está sempre contaminado. E Hebreus 6,1 traz para nós: porquanto deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. E ainda mais, por amor a Deus, por amor a nós, para que a gente tenha uma vida limpa, santa, agradável diante de Deus, mas por amor a Deus. E claramente, sem santidade não verá Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós vemos essa constante situação complexa, porque nós nascemos em pecado e miséria, o nosso coração é pecaminoso, é sujo, é imundo. E ele precisa ser lavado realmente, santificado pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. E por amor a Deus, o que nos acontece?
nós não seremos mais condenados eternamente, porque Cristo pagou a dívida e os justificou. Então, diante de Deus, hoje nós somos considerados justos através do que Jesus Cristo, dos méritos de Cristo por nós, e nos torna parecidos em sua santidade. Não como Adão, que desejava apenas ter onisciência. Adão ele pecou porque ele queria ser igual a Deus, ele ter a onisciência, o conhecimento, né? Saber de tudo. Foi a tentação do diabo em relação a eles, mas agora nós seremos iguais a Deus. Viveremos eterno iguais a Deus, entre aspas. Por quê? Porque nós temos um corpo glorificado e vamos viver na presença dele em santidade. Não iguais a Deus, mas teremos a oportunidade de estar na presença dele, compartilhar, porque ele nos dá essa alegria de termos a santidade. É claro que Deus, atributos de Deus que são de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, jamais vamos desfrutar disso, mas da santidade de Deus, ele nos dá essa alegria, esse privilégio. E observemos que, como ter esse coração puro? Em primeiro lugar, observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos lavando diariamente, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela vai me lava, ela me limpa. E é o que o apóstolo João deixou claramente para nós, João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que nos lava, nos purifica. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu sou lavado, mais eu sou limpo, eu tenho um coração puro diante de Deus. Porque a Bíblia mostra a minha impureza e eu peço a Deus, através do Espírito Santo, para que Ele tire tudo aquilo que desonra, que não honra o nosso Deus. Mas veja bem, nós tivemos o privilégio de nos banharmos nas lágrimas do arrependimento. Não é? Nós tivemos 2 apóstolos que tiveram a experiência de um traiu Jesus, o outro negou Jesus. O que traiu Jesus foi e se enforcou. Mas o que negou Jesus arrependeu-se amargamente, chorou e arrependeu-se amargamente e foi perdoado. O seu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. E Maria Madalena, né? Foram perdoados todos os seus pecados. Foi lavada pelo sangue do Cordeiro, as lágrimas que eles tiveram de verdadeiro arrependimento, não de remorso. Judas teve remorso, mas Pedro teve um arrependimento e hoje goza da presença de Deus. Vive uma vida de santidade com o Senhor. E a Bíblia orienta para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é 1 João, capítulo 1, o versículo 9. E também a purificação no sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, nós não teríamos esse coração puro, lavado, limpo e habitar na presença de Deus. E aí em 1 João 1,7 coloca para nós: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Deus, quando olha para nós hoje, nosso coração está limpo porque Cristo o limpou, o lavou. O sangue de Jesus nos lavou completamente. E através de Jesus, nós somos considerados justos pelos méritos de Jesus, não por nós mesmos. E diariamente Ele está nos lavando, limpando, e isso vai ser até o dia em que partimos para a eternidade. E quando nós entrarmos no céu, já há uma purificação total pelo Espírito Santo para estarmos na presença de Deus. Mas veja bem, e é claro, diariamente, nós estamos sempre, clamando a pureza de coração. Salmo 51, 10, coloca para nós: cria em mim, ó Deus, essa deve ser a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque isso é o mais importante. Essa é a minha verdadeira felicidade. Hoje eu sou feliz em Deus pela presença do Espírito Santo na minha vida e pela purificação que Ele tem feito. E eu devorar, como salmista no Salmo 51, o próprio Davi, para que realmente Ele me dê um coração puro. Mas, veja bem, em último lugar, como está o seu coração? Primeira, onde a pureza deve ser cultivada? Eu tenho cultivado a pureza
no coração, o Senhor Deus tem cultivado ela em mim, tem agido em mim. Aprendemos o que é essa pureza de coração. Mas, em terceiro lugar, a gloriosa recompensa de se ter um coração puro. E é o término do versículo que estamos estudando hoje. Verão a Deus. Isso é o mais importante. Eu vou ver Deus. E a visão nossa hoje, presente, né? A gente pode perceber que Deus está aí nas obras da criação, mas não é Deus. Nós temos sentido a presença de Deus na sua providência, o cuidado de Deus, a sua soberania, na nossa redenção. Hoje nós somos salvos em Cristo. Nós partimos dessa vida salvos para morar com Deus eternamente. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou a nossa dívida. Mas veja bem, a promessa de Jesus no Sermão do Monte, nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus. Nós vamos ter um futuro face a face com Deus, através de Jesus Cristo, é claro. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. A partir do instante que a pessoa parte dessa vida em espírito para Deus, ela já tem todo o entendimento. Ela sabe muito mais do que os maiores estudiosos da Bíblia que estão no tempo presente aqui conosco. Ela tem o conhecimento total, o Espírito Santo dá a ela o conhecimento total, para que ela esteja na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Agora, veja bem, nossa visão de Deus no céu, isso sempre nos chama muita atenção, ela será transparente, não é? Foi o que a gente observou e agora, nós vemos como um espelho, né? Não é total, não é pleno, mas do céu será plenamente através de Jesus Cristo. E será transformadora. Veja o que diz 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha a promessa. Mas sabemos que quando ele se manifestar, olha a promessa dada a nós. Seremos semelhantes a ele. Vamos ter o mesmo corpo de Jesus. Você quer saber como é o seu corpo no céu? Estude na Bíblia, aí veja no Novo Testamento como era o corpo de Jesus. Transformado. Será o nosso corpo glorificado também. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Vamos ter o privilégio de ver. E é interessante que a Bíblia coloca, quem vê Jesus vê o Pai, quem vê Jesus vê o Espírito Santo. Porque na verdade é o único que assumiu, encarnou. Mas quem vê um vê os dois. Tanto o Pai quanto o Espírito Santo. Os três, na verdade, em Cristo. Veremos face a face. Mas veja aí, será transcendente. Isso é muito especial. E 1 Coríntios 2,9 coloca para nós. Mas como está escrito, essa semana uma pessoa que eu mando mensagem para ela, falou que dos textos mais lindos para ela da Bíblia é esse. Fiquei tão feliz em ouvir essa pessoa colocar para nós. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Olha que texto lindo. Será transcendente. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É uma transcendência maravilhosa. E só o texto, ler esse texto, conforta, nos emociona e nos dá a segurança, né, de ver a Deus como Jesus colocou. Vamos ver Jesus. E ao ver Jesus a gente vê o Pai e a gente vê o Espírito Santo. Total alegria. Hoje nós vivemos numa sociedade em que a gente não tem a total alegria. Nós temos momentos alegres, felizes, de repente nós temos momentos da perda de um ente querido, momentos de tristeza, dificuldade. Essa vida não é plenamente de alegria, não é total alegria. E olha o que diz aí o texto, Atos capítulo 2, versículo 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então, será alegria total, plena. Nunca mais haverá morte, tristeza, dor, sofrimento, porque ali não há isso. Tudo isso ficou para trás. Não será lembrado nunca mais. É transformador,
maravilhoso, é fortalecimento espiritual. E quanto mais lemos a Bíblia, nós crescemos espiritualmente, a nossa fé aumenta e somos mais lavados, purificados como estamos. E o nosso coração está limpo, caminhando para uma limpeza total, plena, na eternidade com Deus. Ou na volta de Jesus. Total satisfação do coração humano. Hoje as pessoas estão buscando satisfação. E observemos que as pessoas procuram das mais variadas coisas, nas festas, nas bebidas, nos prazeres momentâneos, nos objetivos, nos alvos, nos empreendimentos. E a pessoa passa uma vida inteira e descobre que nada disso traz para ela realmente a verdadeira satisfação. Nós temos observado aí os youtubers que são riquíssimos, famosos, eles começam a perceber toda aquela grana, todo aquele sucesso, aquela coisa imensa, não traz felicidade para eles plena, não os satisfaz a conta alta do banco. E, é claro, toda a satisfação do coração humano pleno na presença de Deus, estar face a face com Deus através de Jesus Cristo. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Esse será o momento em que Cristo voltar para nos levar para morar com Ele. E nós vamos ter a alegria de ouvir essas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a nós. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos viver a alegria plena com Jesus. Hoje os nossos queridos que já partiram em Cristo já estão gozando dessa alegria plena. É claro que ainda estão no Espírito. Os corpos ainda só vão ser dados, o corpo que Jesus tem será dado a eles também na ressurreição, na volta de Jesus Cristo. E é fascinante ver, né? Verão a Deus, essa grande recompensa por ter um coração puro, purificado pelo Espírito Santo, sem perder o encanto. Como o filho pródigo, né? Adão e Eva e Salomão. Eles buscaram algo passageiro para deleitar a sua alma. Adão queria apenas ter conhecimento como Deus. Adão e Eva. Salomão buscou nos prazeres. Teve mais de 1000 mulheres. E passageiro. Mas a alma não satisfaz. Há um vazio no coração do homem que somente Deus preenche. A abençoadora. Nós vamos ter, não tem, é plena, total. É abençoador, né? Isso será quando estivermos a presença divina. Vamos estar para sempre desfrutando dessa graça perpétua. Nessa vida nós nos separamos. É tão triste, né? Nos separamos. Mas na eternidade seremos com Deus, com todos. Todos os nossos queridos que partiram em Cristo estarão conosco juntos, desfrutando da bênção eterna. Nunca mais haverá morte, tristeza, dor, sofrimento. E a gente tem que estar preparado porque ela é repentina. Nós fechamos os olhos agora e abrimos na glória. Hoje, né, nós partimos para a eternidade em espírito, né, o corpo vai ao pó, o espírito vai a Deus. E fechamos os olhos nessa vida e abrimos já na presença de Deus, imediatamente. E já desfrutamos essa graça de tudo isso que lemos, descobrimos e entendemos hoje. Agora veja bem, concluindo. Como está o seu coração? A pergunta é feita, como está o nosso coração hoje? A pureza tem sido cultivada? Nós aprendemos hoje o que é essa pureza de coração, para que a gente possa cada vez mais estar santificado, limpo, lavado em Deus. E o mais importante, olha o privilégio que vamos ter, ver a Deus. Por isso, o Senhor é luz, amor, e sem sua presença no íntimo do homem, há trevas e ódio. Quem ainda habita trevas, ódio, não tem o coração puro dado por Deus através de Cristo. Ele é o único que pode purificá-lo. Pode tirar toda a raiva, rancor, ódio, tudo que está ali magoando o seu coração. Tirar esse coração de pedra e colocar no coração que serve a Deus. Ele é o único que pode purificá-lo, dar um novo coração e oferecer a verdadeira felicidade.
Jesus deixou bem claro lá no Sermão do Monte. Leia depois as outras bem-aventuranças, Mateus 6, lá temos as bem-aventuranças, todas elas. Ali ele mostra a felicidade do homem. E uma delas é o que a gente viu hoje, o coração puro. E veja bem, Deus, a maior herança e recompensa do ser humano por toda a eternidade. Vou até repetir isso, concluindo o estudo de hoje, né? Como está o seu coração? E esse coração puro, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E olha aí, Deus, a maior herança e recompensa do ser humano por toda a eternidade. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos encerrar, nós vamos cantar, né? Depois vamos fazer a oração, mas vamos cantar. Se nos cega o sol ardente, ou tem um outro título também, eu me esqueci agora para esse hino também. É de Antônio José dos Santos Neves, de 1867, e do Robert Lowry, 1826 a 1899. Então, observe bem, eles compuseram esse hino. E aí vem em cima do que nós estudamos hoje. Se nos cega o sol ardente, quando vista em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Última parte. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, a encarnação, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Estaremos vendo a Deus através de Jesus Cristo na eternidade. Nós vamos cantar, mas antes nós vamos orar. Vamos orar nesse instante, agradecer e interceder. Senhor Deus, como é bom nós agradecemos pelo Senhor ter, através de Jesus Cristo, vindo ao mundo, pagado toda a nossa dívida e conquistado para nós um coração limpo. Hoje o nosso coração é puro, porque existe a presença do Espírito Santo em nós, porque nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão por eles. E o Senhor nos deu a bênção de ter esse coração limpo e o privilégio da tua promessa. Vamos ver a Deus através de Cristo. E agora nós queremos agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Queremos agradecer, Senhor, pela vida, pelo aniversário de uma das irmãs que oram, Miriam Fischer. Guarde essa vida, a use e toda a sua família. Agradecemos muito pela minha amiga, lá de Tietê, Nélida Piloto, que faz aniversário também hoje. Que a tua graça seja abundante na vida dela e sua família. Nos lembramos, ó Pai, de Leonice e Daiane, mulheres que oram. Elas estão em 2024 na liderança em atividades na sua igreja Assembleia de Deus em Maringá. Que o Senhor possa estar ali cuidando, usando essas vidas para a tua glória. Lembramos das mulheres que oram, hoje são 57 mulheres, que o Senhor esteja cuidando, zelando e as conserve com essa dedicação ao ministério da oração. Queremos, ó Pai, também nesse momento interceder. A minha irmã, lá da Igreja Presbiteriana de Itaberá, a Laodiceia, pediu oração pela sua amiga, a Santana de Fátima Pereira, problema nas pernas, que o Senhor esteja operando nela. E seja o Pai também com a Jéssica, que é amiga da mulher que ora, Cristiane, precisa da sua intervenção em termos da sua saúde física. Colocamos, ó Pai, o seu José Fortes, que está passando por um período de depressão, que o Senhor esteja libertando o teu servo. Lembramos também, ó Pai, da Heloína, outra mulher que ora, que pede oração pela sua família. Que o Senhor esteja cuidando da família da Heloína. Guarda, ó Pai, a Rita Gomes. Sabemos, ó Pai, que ela está a passar por alguns problemas familiares, que o Senhor esteja solucionando e a conservando, confiante em Ti. Guarda o Senhor José Grilo também, ó Pai,
na velhice, os seus problemas físicos, esteja abençoando todo o seu tratamento, Senhor. Não nos esqueçamos, ó Pai, estamos a interceder por Marlene, esposa do reverendo José Carlos, do Carlos Ferreira ali, esteja cuidando dela, restaurando a sua saúde, guardando seu esposo e suas filhas. E seja o Pai com a Evani, com o Renato, com a Isil, a Juliana, não é? E com a Shirley, que estão precisando da ação tua no seu tratamento contra o câncer, Senhor. Seja a operar ali na vida delas. Guarda o seu Adegilson Fernandes, Senhor, que eles tenham sabedoria médica para descobrir qual o problema dele. Vários exames foram feitos, o Senhor dê toda a capacitação do alto para ter o diagnóstico e cura do nosso irmão Adegilson. E seja o Pai também com o Luiz. Sabemos, ó Pai, que ele passa por um problema sério de dificuldades, Senhor, de vícios, que o Senhor o assista com a tua graça e seja acompanhando ali a congregação Flor do Tempo, que ela tenha toda a orientação do alto para dar auxílio à sua família. E seja o Pai com a Júlia Gambi, que é prima do Miguel, esposo de Leonice também, com o tratamento de saúde dela, Senhor. Também a Cristina, que também é da família do Miguel, da Leonice, que o Senhor nos assista, porque ela está com um problema grave, Senhor, nos rins e também problema de visão. Que o Senhor esteja operando com o teu poder. E guarda também a Alexandra, da mesma forma, parente do Miguel, esposa de Leonice, que ela precisa da tua graça, do teu poder, ó Pai, e usa, Senhor, Leonice, para conversar com ela e que ela possa realmente vir a experimentar a bênção da salvação. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos usado, nos abençoado e guarda, Senhor, todos aqueles que estão conosco a participar da Escola Dominical Online. O Senhor sabe das necessidades de cada um, o Senhor seja operar, curar, tratar, restaurar e muito mais, ó Pai, cuidando do seu lado espiritual, que todos possam ter um coração puro e ter a alegria de ver a Deus conosco na eternidade. Guarda-nos agora, derrama a tua paz, acompanha as nossas famílias que precisam da tua graça e do teu poder. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e agora nós vamos cantar. Contemplará aquele que do sol é criado. Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas expulsou a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da acacenta, sarça ardente no Sinai. São figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca, doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu.